Muito obrigada, viu, Gon, Então, pela tá joia. Obrigado, presença, pela Bruno. disponibilidade. Fique à vontade aí Obrigado. para, né, Agradeço, conduzir da melhor forma. agradeço o convite, né, para a gente conversar. É sempre bom, eu sempre falo, né, é sempre legal a gente conversar, discutir. E agora como vão ser casos clínicos, né, então a ideia é que fosse mais um bate-papo mesmo. Eu vou trazer alguns casos, os casos são todos casos reais, são casos meus mesmo, casos que passaram aqui comigo, não são nada, não digamos assim, não são casos muito complexos, mas são casos que ali na condução eu senti que fez alguma diferença, a nossa avaliação de um colega, né, que encaminhou, ou o próprio paciente que buscou, o arritmologista. E aí, então são casos que talvez possam ilustrar alguns exemplos para a rotina de vocês. Alguns casos talvez vocês vão olhar e já vão saber o que fazer, e outros talvez faça alguma diferença. Então, quando eu mostrar os traçados, eu acho que talvez seria interessante eu dar uns segundinhos ali para vocês verem, e vocês poderiam até abrir o áudio e falar, né, o que que acha, o que que faria, para ficar uma coisa mais interativa mesmo, tá bom? Legal. Oi sim, quando ninguém falar nada também eu vou seguindo aqui, tá. Então já iniciando, né, o nosso objetivo então é discutir alguns desses casos, que essa nossa abordagem, avaliação, pode ter feito alguma diferença e que provavelmente para vocês não vai fazer diferença a partir de então, né. Esse caso clínico inicial, eu deixei como caso clínico zero, porque na verdade não é um caso clínico, é um eletro de WhatsApp, como todo mundo já recebeu, né, a gente recebe sempre, né, então não é bem um caso clínico, mas foi um eletrocardiograma que eu recebi. Eu vou mostrar para vocês, a imagem está aqui embaixo, ó, o colega mandou assim, ó: "Paciente está internado para mim, queixa de tonturas, fez esse eletrocardiograma, iniciei a mildarona, EV em bomba, solicitei eletrólitos. O que mais eu preciso fazer?". Essa era a mensagem de um amigo preocupado. E aí temos o eletro do paciente dele, que estava lá com mal-estar e tonturas. Vou dar uns segundinhos aí para vocês verem, só para não passar correndo, né. Se alguém quiser abrir o áudio, falar alguma coisa, o que dá para fazer, o que dá para pensar. A gente pode fazer um negócio democrático, né, Bruna? Primeiro o R1, depois o R2, né? Uhum. O Elas vão pessoal, infartar. veio achando que assistia uma aula e vai receber telefonema, sacanagem. E valendo nota ainda, né? É Surpresa. que esse aí eles têm que saber, doutor. É, Esse aí a já gente teve casos parecidos aí já, né. teve um caso recente que lembra esse eletro, mas aí entrou essa discussão, mas Posso seguir? Vou Só, seguindo quem só a sabe aqui. parte anota aí. técnica do eletro, Rafael, são derivações simultâneas, porque o D1 está diferente do D2. Isso, perfeito. Essa é o primeiro raciocínio, né, que tem que ser feito aí. Primeiro é a Aham. calma que a gente tem que ter, né, em ver um exame, né. O paciente está com tontura, está com mal-estar ali, mas o paciente está estável, né, a princípio, pelo que ele me falou, né. Então não tem que desfibrilar ninguém, o paciente tem pressão, está conversando, né, então a gente tem calma para interpretar o exame. Na maioria dos casos, né, depende, acho que de cada aparelho, mas na maioria dos casos acontece isso, né, coloquei um exemplo aqui, né, que as derivações elas costumam ser simultâneas, né. Então, eu não sei se vocês veem minha seta não, né? Não veem minha seta Sim, não. Vem? Ah, tá. sim. Então, aqui, né, o que a gente vê nesse traçado exatamente, então assim, esse QRS é exatamente o que a gente vê aqui, né, que é exatamente aqui. Às vezes a gente tem dúvida: "Poxa, se tem onda P em uma derivação ou não", fala: "Poxa, não sei se aqui tem onda P, mas se eu seguir aqui, eu sei que isso aqui é uma onda P, então isso aqui vai ser uma onda P", né. Então a ideia inicial é o cuidado ali, né, a calma, e lembrar das derivações simultâneas para não ter confusão, né. Igual nesse caso aqui, acho que olharam muito rápido ali o eletro, né, e pensaram numa taquicardia ventricular polimórfica, e a gente vê bem ali o D1, né, o D1 mostrando que existe QRS, né, então aí o que a gente tem são artefatos, né. O paciente tinha uma fibrilação atrial, né, e no eletro ali não tinha nada demais, a não ser talvez o mal-estar ali que ele estava tendo, uns tremores. E então o cuidado que a gente deve ter com o artefato. Aqui um outro exemplo, esse exemplo não é meu, mas é de um colega que Nossa. mandou também. Parece também um caso para desfibrilação, né, daí aqui, só aumentando aqui, a gente vê também aqui um QRS bem nítido, né, e aqui depois se a gente for ver em outras derivações, a gente começa a querer ver o QRS. O colega que mandou essa imagem falou assim: "Olha aí uma taquicardia ventricular parkinsoniana". Então é um paciente com muitos tremores, né.
Então, parece bobo, mas é um cuidado que a gente tem que tomar, né, lá do começo, né? Avaliar o nome do paciente, identificação, a padronização, né, velocidade, tem aqui embaixo, né, velocidade 25 minutos por segundo, 10 minutos por milivolt, e ver se não tem nenhum artefato que pode interpretar, que pode atrapalhar a nossa interpretação. Joia, então vamos para o nosso caso clínico 1 mesmo. Então, esse caso foi, acho que de 2021 ou 22. Eu recebi o contato de um colega que estava com um paciente internado lá na UTI, e o plantonista passou o caso para mim dessa forma. Um paciente de 27 anos, HIV positivo, ele deu entrada com dor precordial e palpitações. O eletro dele, eles viram um ataque à arritmia, nós já vamos ver o eletro. Inicialmente, eles fizeram adenosina, não respondeu. Fizeram, então, a mildarona, deixaram... Opa, o meu paciente aqui. Fizeram a mildarona, deixaram a mildarona ali em bomba e algumas horas ele reverteu. Então, o paciente estava estável, né? Eles reverteram quimicamente. Fizeram um eletro depois da reversão e eles viram que é um eletro que tinha alguns sinais de isquemia. Fizeram um CAT, né? Porque eles pensaram, o paciente HIV, às vezes é um paciente já mais inflamado mesmo, chegou com dor no peito, em taquicardia, e ele tem um eletroisquêmico, fizeram um CAT, mas o CAT dele não mostrou nada, né? Foi um CAT liso, como a gente diz aqui, né? Um CAT branco. E aí surgiu a dúvida e pediram para ir lá avaliar o paciente. Aí eu fui lá conversar com o nosso paciente. Inicialmente, o paciente estável, tranquilo, né? Vamos conversar. Então, 27 anos, HIV positivo, tratamento regular, carga viral detectável, não era tabagista, não era etilista, não tinha nenhuma outra comorbidade. Era basicamente isso. E aí ele falou para mim ali que ele sentiu a palpitação mesmo, né? Sentiu o coração acelerar. E a dor torácica, que já vinha com uma precordialgia, que a gente já pensa em algo anginoso, na verdade era um desconforto leve, sentia uma pontadinha ali e realmente não chamava atenção, né? O sintoma principal dele era a palpitação. E esse aqui era o eletro do paciente. Vou deixar vocês darem uma olhadinha aí nele. Não necessariamente a gente precisa saber o que é para fazer alguma coisa, né? Eu ia te perguntar se ele tinha atrito com essa história, qual é a mas com esse ataque? eletro... Não, o exame físico dele era normal. Normal. Uhum. Não necessariamente precisa saber exatamente qual que é o nome e sobrenome da ataque para poder tomar alguma conduta, né? Mas... E aí, Cadê alguém a quer moçada? A dar moçada alguma... pode acho que responder, falaram hein? alguma coisa no chat aqui, talvez. Eu acho que a moçada poderia até. O pessoal é tímido, né, aqui do interior de São Paulo. Você viu, Rafael? O pessoal não abre câmera, não fala. O pessoal... Eu tô aqui no meio do Pantanal também, vai, vem. Ele sabe, ué, que quem quer descrever o que tá falaram vendo, alguma igual ele coisa aí? falou, em linhas gerais, ué. Se quiser, às vezes pode ser que não dê para ver detalhes, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, algum detalhe do eletro, qual é a duração do QRS, duração de qualquer coisa assim, podem perguntar que eu respondo aqui para vocês. Alguém aqui Ó, falou falaram taxupra com que aberrância. taxupra com A aberrância, Maria Emília, isso. legal. E aí, o que faríamos nesse caso? Pensem aí o que fazer. Joia, posso ir seguindo aqui? Vocês querem comentar alguma coisa? Esse é o eletro antes da medicação, é o eletro de chegada dele. Eletro da chegada, exatamente. Eletro da chegada. O que a Não gente tem fala de pro pessoal base, né? primeiro é uma Não, taquicardia de ainda não. QRS largo, né? É uma taquicardia Regular, de me QRS parece ser largo. regular, né? Uhum. Uhum. E eu Esse não QRS identifico o dele, P. Uhum. esse QRS dele tinha 120 a 130 milissegundos, mais ou menos. Um QRS largo meio Certo. limite ali. Uhum. Uhum. Ideal seria ver o eletro de base dele também, né? Isso, eu Qual que sempre peço também. Sempre peço para os pacientes, sempre que possível. Quando me mandam alguma coisa, eu falo, não tem uma letra de base? Uma coisa interessante de comentar, quando a gente tem um paciente com a letra de base bem alterado, orientar o paciente a tirar uma boa foto, guarda. Antes a gente falava, eu já falei até para plastificar o eletro, mas agora foto, né? Tira uma boa foto, Uhum. guarda, porque tem aquele paciente que você pega no consultório, assintomático, você fala assim, o paciente nasceu para fazer um CAT. Primeira vez que ele bater no pronto-socorro vai fazer um CAT, porque ele tem uma reparação precoce, ele tem um supra na letra de base, um exemplo, né? Então, Uhum. alguns casos é interessante a gente passar. Mas aí o paciente chegou só dessa forma, a gente não tinha mesmo. O paciente jovem, né, não ia no cardiologista. Então, inicialmente, eles fizeram adenosina, né? Uhum. Pensando em conduta, é um ataque de QRS largo, realmente, dá um pouquinho mais de 120 milissegundos.
pelo ACLS, daria para a gente pensar em fazer adenosina, né? Taquicardia, não tinha sinal. Aquela dor torácica não é sinal de instabilidade, que não é uma dor anginosa, né? Então, ali pelo ACLS, ele fala assim, considerar a adenosina se monomórfica e irregular, né? Então, não está errado fazer adenosina. E aí, eu pensando bem, acho que até eles seguiram o ACLS, né, direitinho. Então, fizeram a adenosina e depois fizeram a amiodarona, que é a droga da taquicardia ventricular. Depois disso, reverteu, e esse aqui foi o eletro do paciente. Não passou, peraí. Esse Morfologia aqui de foi o eletro do BRD, paciente. né? Isso. Ele não Se vocês tem quiserem que volte, eu bloqueio de volto lá ramo. depois. Uhum. Esse aí foi o eletro do paciente pós-reversão. Já sem já não sentia palpitação e não sentia dor precordial mais. Tem uma alteração de Descartou que ele tem repolarização o BRD de importante, né? base. Uhum. É lateral, né? É isso. Aí, ó, aqui temos o eletro de base, né? O QRS bem estreito. É. Não é um BRD que a pessoa ficou taquicárdica. Isso, não é. E aqui, então, legal, né? Vou só Entra voltar um mais na pouquinho. aberração. Taque de QRS largo, né? Quais são as opções? TV, taquicardia supraventricular com aberrância, taquicardia ventricular, ou taquicardia supraventricular com bloqueio de ramo prévio, Uhum. taquicardia por reentrada AV antidrômica, que é mais rara, né? E uma taquicardia com marca-passo. Então, como antidrômica e marca-passo, você sabe que o paciente tem marca-passo, antidrômica é muito raro, acaba que a nossa dúvida vai ficar sempre entre TV, taque supra com aberrância e taque com bloqueio de ramo prévio se a gente não tiver o QRS, perdão, o eletro prévio, né? E aí vocês concordam que realmente um eletro que chama atenção esse segundo, né, para pensar em isquemia, né? E aí Uhum. o que foi o raciocínio que aqui na verdade basta você sabendo o diagnóstico, você vai pensar nisso sempre, né? Porque é bem característico. É uma taquicardia fascicular, tá? A taquicardia ventricular fascicular, tinha o Rogério, não sei se você conhece, o Rogério da Laft, que é lá do Dante, ele falava assim, a TV fascicular é o apanágio do coração normal. A taquicardia ventricular fascicular é uma taquicardia de coração normal, né? E ela vai ter sempre esse padrão de BRD. Então, coloquei rapidinho só umas informações aqui para a gente rever. Então, é a forma mais comum de TV idiopática do VE. Paciente jovem sem cardiopatia estrutural, é o padrão, tá? QRS geralmente próximo de 120, não é um QRS largo, mas não é um QRS muito largo, vai ser ali 120, 130 milissegundos, tá? Não responde a adenosina, né? Aquela taquicardia verapamil sensível, né? Então, vendo aquele eletro, se suspeitar de TV fascicular, poderia fazer verapamil, mas a questão aqui é só realmente suspeitar, né? A forma mais comum, o padrão, se perguntarem assim, qual que é o TV fascicular? Me manda uma foto de TV fascicular, é BRD com BDAS, tá? Esse aí não é o padrão, esse aí é um eletro um pouco mais incomum, digamos assim. Mas o padrão é BRD com BDAS porque é uma reentrada lá no fascículo posterior inferior. Se ela começa lá no fascículo posterior inferior, a maneira como ela vai aparecer é como um BRD com bloqueio divisional no superior esquerdo, ou seja, um BRD com desvio do eixo para a esquerda. Esse é o padrão, tá? Da taquicardia fascicular. Mas pode ter também o caso desse paciente que a reentrada acontece no fascículo anterosuperior, então ela acontece com padrão de BRD mais BDPI. E o que chama mais atenção aqui é que essa alteração que eu vou voltar aqui para vocês é uma alteração bem característica também, que chama memória cardíaca. Aqui, memória cardíaca, chama fenômeno para quem gosta de epônimo, né, fenômeno de Chatterjee. A memória cardíaca, ela é o quê? Ela é uma alteração da repolarização, as ondas C são invertidas e é aquele eletro feio, assim, chama atenção, é o eletro que é uma onda T invertida, profunda, simétrica, lembra bem isquemia, e acontece depois de uma ativação ventricular anômala. Então, eu tenho geralmente uma taquicardia, não obrigatoriamente, mas é que geralmente taquicardia, com uma ativação anômala, que pode ser um paciente que não tinha bloqueio de ramo esquerdo, faz um BRE intermitente. A TV fascicular é clássico fazer memória cardíaca. Uma pré-excitação, paciente com pré-excitação intermitente, ou até por marca-passo. Então, o paciente está fazendo aquele estímulo anômalo, ele pode fazer uma repolarização anômala e essa memória pode demorar, assim, pode demorar minutos e horas ou até dias para passar, tá? Então, aqui, na verdade, a questão do caso é mais conhecer essa condição, né? Porque isso não vai gerar problema nenhum, a memória cardíaca aí não vai gerar problema nenhum para o paciente. Só que o que acontece é exatamente o que aconteceu com esse paciente, né? Eu cheguei e o paciente estava lá com o curativo do CAT, né? Então, acaba levando a investigação desnecessária, né? O paciente pode fazer um hematoma, um pseudoneurisma, pode fazer, enfim, uma lesão por contraste, e realmente não tinha indicação de fazer esse CAT.
tá? Então, eu acabei não mostrando para vocês. Na taquicardia, padrão de BRD, né? Aqui, ó, se vocês forem ver, tem alguns locais aqui, ó, que parece que a gente vê dissociação, tá? Ó, tá vendo aqui? Aqui eu tenho mão da P, aqui eu tenho Uhum, mão da P, conseguem ver a minha seta? uhum, uhum. O Rogério lá do Dante também, ele falava que dissociação AV é o critério mais mentiroso da eletrofisiologia. Porque se você mostra para um eletrofisiologista, ele mostra em um lugar, você mostra para outro eletrofisiologista, ele mostra em outro lugar a dissociação, né? Mas a gente sabe que existe, né? Tá ali. Uhum, Então a gente uhum. tem realmente dissociação, né? Em alguns pontos aqui, ó, mostrando as ondas P's perdidas, né? E se a gente fosse até olhar pelo morfológico, esse padrão de Qzinho, Rzão, ele é morfologia de TV. E quando eu tenho um padrão de BRD, esse padrão aqui negativo em V6 também é morfologia de TV, né? Então, é uma taquicardia ventricular, realmente, mas aí é um paciente jovem, sem cardiopatia estrutural, pensar sempre em TV vascular, tá? Então, viram um paciente jovem, a princípio, sem cardiopatia estrutural, taquicardia com padrão de BRD, lembrar de TV vascular, verapamil sensível, e saber que ela pode fazer memória cardíaca. Tudo bem? Deu para entender o Esse caso, né? eletro, sim, eu acho que esse eletro, né, Bruno, o pessoal que está assistindo, como o serviço é de cirurgia cardíaca infantil, a gente opera muito tetralogia de Fallot, e pós-operatório tetralogia de Fallot é igual bloqueio de ramo direito, né? E Uhum. não é incomum eles fazerem a taquicardia juncional, a JET, né? E Passa como seria passaria. algo parecido com isso daí, porque tem a Uhum. dissociação atroventricular também, que não é fácil de ver, né? Aham, E seria passaria. por um bloqueio de ramo direito pré-existente, no caso, né? É. Aí Mas é um elétrico que o a única pessoal coisa aqui que já está acostumado a definiria ver. a única coisa que muda aí para a gente dar o diagnóstico é que é um paciente com falô, né? Entendeu? Então, aquela coisa, Exatamente, né? Quando mandam um exatamente. eletro, eu falo para os alunos lá do Aham. ambulatório, eu falo assim, eles têm o telefone e falam, vocês podem mandar eletro. Os alunos do sexto ano, eles vão formar e vão entrar em desespero lá no plantão, né? Eu falo, vocês podem mandar o eletro. Mas eu falo para eles, vocês mandam um eletro, vocês mandam a história e mandam o que você acha. Porque não, assim, eu quero que você raciocine, né? Então, manda eletro, manda história, Uhum. manda o que você acha e manda a sua dúvida. Se mandar só um eletro, se Uhum. mandar só esse eletro, podia ser exatamente essa questão do paciente com falou, poderia ser mesmo. Mas aí aqui Uhum. seria um paciente com coração normal, Certo. certo? Uhum. Joia, Legal. vamos para o próximo. Memória Da cardíaca. parte clínica da taquicardia fascicular, Rafael, aproveitando que retornou até uma Uhum. menina essa semana, é, ela tem remissão espontânea ou Conduta, ablação, ou é quase igual ao ablação. estudo elétrico, ablação, né? Ablação, Então, por que que eu te ablação. pergunto? O nosso, Uhum. né, eletrofisiologista aqui, o Beto Lorga, né? Não sei se você Sim, conhece. conheço. Ele exatamente falou isso quando eu tenho dois casos que eu acompanho assim pessoalmente, né, em consultório. Ele falou, Carlos, é igual a ablação, você não tem remissão Ablação. espontânea. É Eu ablação até mandei de volta e para ele agora resolução porque mesmo. não tem mais, cara. Ele mesmo suspendeu o remédio. A gente então usou verapamil via oral, porque criança, tá? Tô falando de criança que é o que a gente Uhum, acompanha. uhum. Tipo, por uns 2 anos, vamos tirar porque a gente já planeja a ablação. E faz uns 2 anos que ela não fez mais, E não cara. fez mais, acontece, Não acontece. fez mais. Eu É, mandei em para criança ele, a ó, gente vê agora muito fica isso, com né? você. É, Uhum. o que às vezes pode acontecer é assim, usou medicação ou qual que era a idade da criança? Ah, começou tipo com uns 4 anos, mais ou Então, menos. não tem porquê, né? Tá estável, a criança tá bem, não tem porquê pensar em ablação tão Uhum. pequenininha, né? Medica um Sim. tempo, tira o remédio. Poxa, não voltou, tá tudo bem? Vida que segue. Uhum. Recorreu, aí faz ablação. Entendeu? Pode Mas Sim. já acontecer. teve Pode caso acontecer, sim. também, né, doutor? Teve caso também do extremo oposto, né? De TV fascicular que não respondia à Ficar, medicação, ficar incessante, Em né? fazia taquicardio incessante incessante. e a criança Isso. evoluir até para disfunção extrema, Taquicardiomiopatia, assim, né? A da gente cardiomiopatia. vê muito isso com Cumel, né? E aí não tem Como jeito. é? Às vezes, mesmo Uhum. pequenininho, aí não tem jeito. Tem que ir para ablação mesmo. Opa, vou seguir Legal. aqui então. Segundo caso, é um paciente masculino, 67 anos, hipertenso, usando mesartana e hidroclorotiazida. É a história dele. Ele teve uma síncope e por conta disso ele foi no hospital. E no hospital ele falou que ficou 24 horas no hospital e durante esse período que ele ficou no hospital ele fez um eletro. Eu não tenho o eletro dele. Então eu coloquei esse traçado que é um traçado do holter dele, tá? E o eletro dele mostrava isso também. Então esse aqui é o traçado do holter, mas é que o eletro dele tinha essa mesma alteração, né? É, aqui para facilitar para vocês, eu vou só colocar algumas marcações aqui.
eu consegui na última aula do Betinho, né, do Log, ele falou algumas coisas que eu até ia colocar, não sei se vocês vão lembrar, mas o que ele comentou ali, que é o que a gente vê aqui. Aqui a gente tem um BAV 2:1, tá? Então é realmente um BAV 2:1. O cuidado que tem que se ter com BAV 2:1 é se é um BAV 2:1 mesmo ou se é uma extracístole lateral bloqueada, né? E para isso é questão de entender o acompanhamento das ondas P, né? Então, quem tem compasso usa compasso, quem não tem pega o papel e faz os risquinhos, né? Mas tem que entender a onda P. O espaço entre as ondas P, a gente espera que eles sejam iguais, mas não esperam que eles sejam totalmente iguais. Se vocês forem ver, não tem como vocês medirem daí, mas a seta vermelha, ela é um pouquinho menor que a seta verde. Não sei se dá para perceber daí. Uhum. Isso a gente chama Uhum. de arritmia ventriculofásica, né? A arritmia ventriculofásica é o quê? Quando você tem um BAV 2:1, o espaço que contém o QRS, ele é um pouquinho menor que o espaço que não contém o QRS. Isso porque ali com a contração ventricular contém o QRS, ele acelera um pouquinho o nosso sinusal. Então, não esperem assim, poxa, nessa vermelhinha aqui eu tenho 800 milissegundos e aqui eu tenho 860. Tá irregular. Não, é uma coisa discreta, né? Uma alteração discreta nesse padrão de o que contém o QRS ser um pouquinho menos que o que não contém da pausa. Isso chama arritmia ventriculofásica, não deixa de ser um BAV um BAV 2:1, né? A morfologia das ondas P é a mesma, já que todas vêm do nosso sinusal, né? Então aqui a gente tem um BAV 2:1. O raciocínio que foi feito aqui foi o seguinte: o paciente tem uma síncope e um BAV 2:1. E o que fizeram para ele foi indicar o marca-passo, né? E aí, como era um paciente que estava super bem, não tinha nenhum sintoma, apesar dele ter tido aquele desmaio ali de forma isolada, ele não aceitou muito ali a questão da indicação, ficou meio preocupado e quis marcar uma consulta para tirar a dúvida, para pedir uma segunda opinião. E a pergunta aí é o que fazer em relação a isso. Ele tinha um BAV de primeiro também, né? O PR dele era largado, naquela P que Perfeito, conduzia, né? perfeito. Tinha sim. A P conduz dá Uhum. para ver bem aqui A no P que primeiro, né, que conduz ela passa é de um bem quadradão, né? longa. Bem Exatamente. longa. Ela tem aqui pelo menos mais dois, pelo menos nesse traçado, pelo menos uns 280 milissegundos. Tem uma coisa que os arritmologistas falam e que eu acho muito difícil de diagnosticar, eu não sei se Ixi, eu deixa eu... daria esse laudo no eletro, é o Venteba curto, né? Isso é uma coisa que tem que se pensar mesmo. Eu estava carregando meu computador aqui pela coisa do fone, e aí ele parece que não estava dando, eu tirei. Ficou muito ruim o áudio para vocês, não? Ficou mais alto só, eu acho. Vocês estão Ficou um ouvindo bem? pouquinho mais. Tava mais Tava mais Mais nítido. interno, natural, assim. né? Agora tá mais Agora tá digitalizado, mais. parece. Mas tá Tá, dando pra ouvir. Mas tá tá dando dando para pra ouvir, ouvir. beleza. Tá, Tá. tá. Então, o paciente passou comigo, e aí, alguns detalhes, então. Síncope é muito importante a gente saber o mecanismo, né? Eu pego no pé dos residentes alunos por conta disso. Eu falo para eles, assim, eles passam um caso, o paciente com dispneia e tal, refere que no mês passado teve uma síncope, e aí teve dor torácica, eu falo, não, pode parar. Como assim teve uma síncope? Você tem que saber, né, como que aconteceu a síncope, como foi o mecanismo. Na síncope, o quadro clínico é muito importante, né, para a gente tentar identificar. No caso desse paciente, a síncope dele era num dia quente, ele é constipado, ele estava no banheiro evacuando, ele teve um mal-estar ali, fazendo força para evacuar, ficou visão turva e teve a síncope. Essa foi a síncope do paciente, né? Então, assim, o quadro clínico da síncope dele, sem ver eletro nada, é muito típico de ser vagal, né? Ele estava fazendo uma valsalva, né, e teve uma síncope, né? Só que o problema é que ele tem um 2:1, né? Aí eu coloquei essa foto aí, coisa que parece, mas não é, né? Se fala para você, o paciente com síncope BAV 2:1, você pensa, marca passo. Mas não necessariamente, né? A síncope dele tem um motivo, e o BAV 2:1 dele é importante a gente entender. Acho que isso o Betinho lá falou também, que BAV 2:1 não obrigatoriamente ele é um BAV OPS 2, né? O Holter do paciente, olha, ele tinha uma frequência média de 67, e fez uma frequência de 29 ali, às 23h57. Aqui o ritmo sinusal, né? Como já foi comentado ele, com BAV de primeiro grau, né? Um BAV bem razoável ali, de uns 300 milissegundos, mais ou menos. E aí, ó, aqui às 23h57, que é o momento da frequência mínima dele, né? Ele fez esse BAV 2:1. E aí, seguindo um pouquinho, ó, se vocês forem olhar aqui na hora, 00:03, ou seja, 6 minutos depois, a gente fica bem claro que aqui nós temos um Ventpa, né? Então aqui dá para ver
os intervalos PRs aumentando, uma onda P bloqueada e o intervalo PR mais curto depois, né? Ou seja, se eu tenho um 2:1 e eu vou seguindo o traçado e em seguida eu vejo um Venkba, a gente ou tem um Mobit 2 ou um Mobit 1, né? Eu não tenho um 2:1 que era um Mobit 2 e agora eu tenho o Venkba, né? O que eu tenho aqui é o que a gente chama de Venkba extremo, né? Que é o Venkba conduzindo 2:1. A diferença desse Venkba, vamos dizer aqui, é que eu posso ter 4:3, 4 ondas P para 3 QRS, né? E aí bloqueia. Ou eu posso conduzir 3:2, ou eu posso conduzir 2:1, né? Não dá tempo da gente ver esse QRS aumentando, esse PR aumentando, mas ele é o mesmo, ele tem a mesma etiologia, né? Então, o que eu tenho aqui, o laudo do eletro ali é um Venkba extremo, que a gente chama. Então, é o BV de segundo Mobit 1. Uma coisa interessante, não sei se o Beto comentou, mas nem sempre, para dar o diagnóstico do Venkba, nem sempre vai ser fácil notar o aumento progressivo do PR. Por quê? O principal aumento do PR no Venkba, ele acontece nos primeiros batimentos. Ele tem um aumento mais expressivo. Então, se por acaso eu tiver um Venkba que demora para bloquear, vamos dizer, em vez de ele bloquear 4:3, ele está bloqueando no 20º batimento, né? No finalzinho, quando eu chegar aqui, o aumento de um PR para o outro, ele é milissegundos, então às vezes não vai ser tão simples eu diferenciar. Mas com certeza o batimento pós-pausa ele vai ser menor, né? Então uma regra bem simples para ver se é Venkba é PR pós-pausa menor que PR pré-pausa, né? Então, sim, nem se preocupem em ficar olhando, putz, será que esse PR aumentou um pouquinho para esse, aumentou um pouquinho para esse? Não, pode olhar o PR pós-pausa e compara com o PR pré-pausa, né? Se fez uma boa diferença, né? O PR pré-pausa é maior, isso é um Venkba, tá? E aqui fica, acho que dá para ver daí, né? Ficou bem claro que aqui a gente tem um Venkba. Então, e aqui às 6 da manhã ele fazendo Venkba de novo, né? Então, é um período de mais vagotonia, né? O paciente estava lá no hospital, provavelmente, às vezes a gente sabe que está ali no hospital, o paciente está até cochilando, vai, coloca o eletro, fez, então, às vezes pegou ele no momento de vagotonia maior, pegou ele fazendo 2:1 de Venkba extremo lá no hospital, né? Então, basicamente, é um paciente com uma síncope vagal, que não tem, a não ser inicialmente, né, algumas orientações de hábitos de vida ali, para a gente conversar com o paciente, e tem um tônus vagal aumentado, um BAV de primeiro, um PRS estreito e um Venkba, sem indicação de marca-passo, né? Então, escapou do dispositivo o paciente, sem indicação mesmo. E aqui eu acabei adiantando um pouquinho a discussão, né? Então, a gente tentar para os BAVs de segundo grau, BAV 2:1, entender o comportamento das ondas P, então peguem o papelzinho lá, faz os risquinhos, ou a gente gosta de usar o compasso. Revisar o diagnóstico antes de definir conduta, isso assim, é o nosso dia a dia, né? O paciente fala, mas falaram que eu tive um bloqueio total, né? Não. Aí o eletro, tá aí? Não, mas vamos ver o eletro. O eletro ficou lá no pronto-socorro. Não, então eu vou fazer uma cartinha, leva lá, entrega na secretaria do pronto-socorro e pede para trazer para a gente. Então, o ritmologista, ele é meio São Tomé, assim, tem que ver para crer, né? Então, é muito importante você dar você ter a sua avaliação e não depender de uma conduta que já está vindo, né? E na dúvida, se o paciente está bem tudo, às vezes uma monitorização prolongada, ela ajuda a definir bastante, né? Principalmente nesses casos de BAV, a visão que a gente tem de um traçado ali de 10 segundos, um traçado de eletro, às vezes é pouco para a gente definir, né? Então, às vezes um holter bem avaliado, tudo ele ajuda a definir conduta. Nesse caso, esse paciente não precisou do marca-passo. Já vamos para o caso 3. O caso 3 é uma mulher de 64 anos, dislipidemia, hipertensa, tabagista e já um diagnóstico de fibrilação atrial. Aqui também eu tenho traçados do holter dela, por isso que vocês veem 3 canais, né? Esse é um traçado dela, de FA. Acho que dá para ver bem tranquilamente aí, né? O traçado de FA tem as ondas Fzinha minúsculo, né? De FA, ritmo irregular, sem ondas P's. Um holter que essa paciente fez, ela é ritmo de FA em todas as 24 horas, né? E ela apresentou vários extracístoles ventriculares, tem a quantidade ali de seguida, e apresentou também muitas taquicardias ventriculares não sustentadas. Então, aqui eu tenho uma extracístole ventricular, né, que é res largo, e aqui a taquicardia ventricular. A colega dela, que é até uma amiga que pediu para ela passar comigo,
pensou, né, raciocinou ali, poxa, um paciente de 64 anos, tabagista, dislipidemia, né, pensou, as arritmias ventriculares deve ter uma etiologia isquêmica, né? Aí ela trocou a propafenona por amiodarona, né? Depois a gente pode pensar se isso faz sentido ou não. E ela indicou uma investigação de doença coronariana, pediu uma cintilografia, mas de qualquer maneira pediu para ela passar comigo, para a gente acompanhar ela junto. E aí? O que faremos? O holter dela eram mais aproximadamente 5.300 extracístoles ventriculares e 118 episódios de TVNS. Esse episódio, se não me engano, era o mais longo. Os outros episódios eram de 3 batimentos, 4 batimentos. Alguém quer dar alguma opinião? Quando vocês vão pensando, só um detalhe, o que fez de trocar a propafenona para amiodarona, pensando em ser isquêmico faz sentido, né? Porque a propafenona, talvez na pediatria, não seja muito caso, né? Mas a propafenona ela é contraindicada no caso de isquemia, né? Em caso de disfunção, e em caso de isquemia também. Então, nesse caso, pensando em isquemia, ela fez sentido trocar para amiodarona. E aí? Acho que esse é um cenário que, apesar, né, da questão da faixa etária que transita por todos, a gente tem bastante casos, né, de fibrilação atrial, aqueles com dilatação de átrio, então dúvidas sobre propafenona, amiodarona. Por exemplo, um caso bem recente, que era uma adolescente do ambulatório, era um Epstein. E aí fazia FA, né? Tinha ectopia, enfim, né? Só que aí entra outras discussões do Epstein, mas né, também entrou essa discussão, amiodarona, propafenona, porque aí é a questão da cardiopatia estrutural também, né? Basicamente, eu acho que assim, o raciocínio, só assim, já que a gente está aqui, né, para discutir um pouquinho da parte clínica, o raciocínio que vocês podem ter em relação a antiarrítmico, a amiodarona, propafenona, é basicamente assim, a amiodarona, ela é um medicamento, ela é um antiarrítmico muito seguro do ponto de vista cardiovascular, mas muito pouco seguro extracardiovascular. Então, muito seguro do ponto de vista cardiovascular. Você pode usar com isquemia, com disfunção, com bloqueio de ramo. Tem a questão do QT que você vai acompanhar, mas a dispersão do QT, o risco de torsades não é tão grande assim, então você vai olhar o QT, mas é um medicamento muito seguro, né? Já a propafenona é o contrário. É uma medicação muito segura do ponto de vista extracardiovascular, porque não tem toda a questão da amiodarona, de tireoide, fígado, fundo de olho, pulmão, nada daquilo. Mas do ponto de vista cardiovascular, ela tem seus riscos, né? Que acho que é mais um adulto, mas tem seus riscos relacionados ao paciente com disfunção vai ter efeito pró-arrítmico, paciente com isquemia não pode usar, paciente que tem uma hipertrofia de VE muito grande também não deve usar. Em criança que eu lembro só da pediatria é que criança muito pequenininha, geralmente ali na fase de aleitamento, tomar cuidado porque às vezes ela anestesia a língua e aumenta o risco de broncoaspiração. Então, criança bem pequenininha, assim, de meses até um ano e meio, assim, a gente evita usar, né? Então, às vezes a gente acaba ensinando a dar no início, vamos dizer que eu vê muito aqui Wolf, né? Wolf Parkinson White. Então, pegou ali com 2 meses, uma coisa assim, fazendo táxi. Você inicia a amiodarona e depois a gente troca para a propafenona, né? Mas, basicamente, esse raciocínio a gente tem, né? Mas aí a questão aqui é se vale a pena ou não, né? A questão desse caso, a questão aqui principal é, de novo, né? Aquele diagnóstico que você sabendo, você já mata o diagnóstico, mas você não pensando nele, ele vai te complicar muito, que é uma aberrância de condução, que é o fenômeno de Ashman, né? O fenômeno de Ashman, o que que é? Basicamente, eu acho que o Beto também comentou um pouco sobre essa questão de sistema de condução, de refratariedade na aula, talvez. A gente tem, no sistema de condução, o período refratário ele varia de acordo com o ciclo RR prévio, né? Então, vamos pensar assim, se eu tenho uma frequência de 100, o meu, relativamente regular, o meu período refratário, ele está preparado para uma frequência de 100, né? O que acontece na fibrilação atrial, mas não só na FA, mas é muito mais frequente na FA por conta da irregularidade, né? Eu faço um RR mais longo, vamos ver, eu faço um RR para uma frequência de 60, né? O meu sistema de condução aumenta o meu período refratário, porque ele está esperando aquilo, e de repente vem um QRS muito curto, e aí ele pega o meu sistema de condução no período refratário ainda, né? Isso acontece principalmente pelo ramo direito, que é o que tem um período refratário maior. Então, a aberrância de condução, que é o fenômeno de Ashman,
Ele acontece muito na fibrilação atrial, por conta dessas irregularidades, mas pode acontecer em flutter, em taquicardia atrial, em outras situações. E geralmente é um QRS largo com padrão de bloqueio de ramo direito, tá? E por conta dessa questão do período refratário, o clássico, né, de ser de diretriz, não, perdão, de livros, né, o que vai estar escrito, vocês vão ver lá assim, Ashman é uma alteração, uma aberrância de condução, geralmente pelo ramo direito, depois de uma sequência longo-curto. O que é uma sequência longo-curto? Não sei se vocês já viram esse termo. Longo-curto é o quê? Um RR longo, seguido de um RR curto, né? Então, o que eu vejo aqui, ó, olha a distância desse RR, essa frequência que ele estava, meu período de condução, o meu sistema de condução aumentou o período refratário para uma frequência dessa, e de repente vem um batimento muito antes, né? Então, esse batimento aqui, ele pegou o meu ramo direito em período refratário. Aí ele conduziu com aberrância de condução. Tá? Aqui acontece a mesma coisa, aqui que não deu para pegar o último batimento, mas dá para ver que é um RR mais longo, tá? E aqui ele vem mais curto. Ele vem mais curto e acaba conduzindo como uma aberrância de condução, tá? Então, a questão aqui desse caso é que não é TV, não é arritmia ventricular, tá? A grande diferença aqui, na verdade, está no erro do laudo do Holter, né? Aqui, quem fez o laudo do Holter deveria ter essa visão, né, de que não seria arritmia ventricular. No Holter, o colega que está dando o laudo do Holter, ele vai ter centenas de exemplos ali para tentar comparar e identificar que isso não é uma arritmia ventricular e sim um fenômeno de Ashman, uma aberrância. Nem sempre isso é fácil, tá? Meu último comentário ali da discussão é como diferenciar, né? Nem sempre é fácil. Por quê? Qual que é a melhor maneira de eu diferenciar uma supra com aberrância, por exemplo, né? Eu vejo a onda P, né? Então, eu vejo uma onda P ali em cima da onda T, eu vejo uma onda P antes do meu batimento largo, eu sei que é uma supracoaberrância, né? Porque está vindo do átrio. Na fibrilação atrial, eu não tenho onda P, né? Então, isso às vezes é difícil, né? Como que a gente faz para diferenciar? Primeiro, sabendo disso, sabendo que o Ashman, ele é comum na FA e é pelo ramo direito, se eu vejo um QRS largo, uma pequena taquicardia de QRS largo com morfologia de BRB, já acende uma luz para Ashman, né? E aí se eu vejo que ele sempre vem depois de um longo curto, né? Ou seja, fez um traçado, um QRS mais longo e depois um curto e ele aberrou, provavelmente isso deve ser Ashman. No Holter, o que a gente faz? Eu pego vários exemplos, né, que tem essa mesma morfologia aqui de ramo direito, e eu vou olhar. Toda vez ela acontece depois de um longo curto, entendeu? Sempre acontece depois de um longo curto. Poxa, teve uma vez que não foi depois de um longo curto, deu um mais longo e ele fez esse padrão, talvez não seja Ashman. Ou uma outra morfologia que não sai do padrão longo curto, então deve ser ventricular, tá? Então aqui o caso, a condução não foi errada baseado no Holter, mas o Holter que estava errado, né? Então não eram arritmias ventriculares, era tudo supra. E no caso da fibrilação atrial, isso aqui é só a irregularidade da FA que aberrou a condução. Deu para entender? Falei muito rápido? Acho que esse é um Deu. diagnóstico difícil, né, Difícil. Rafael e Bruno? Aqui, isso. Difícil. Aqui, é por isso que eu falo, aqui a condução, o erro da condução aqui está no laudo do Holter, né? Para o cardiologista, cardiologista ou cardiopediatra, digamos assim, o cardio geral, é difícil você contestar um Holter sem ser especialista, né? Então, aqui pro especialista, eu faço o laudo de Holter, então isso é uma coisa que eu bato o olho e, por exemplo, na verdade, quando eu pego um laudo de Holter, que é tudo fibrilação atrial, e eu vejo lá, nem vi o laudo, eu vejo lá 10 mil extracístoles ventriculares, eu já vou olhar os traçados pensando que deve ser Ashman e o colega deve ter comido bola, entendeu? Porque é uma coisa frequente que a gente vê, né? Mas realmente é uma coisa mais especialista, mas aqui chamando a atenção para vocês que às vezes vale a pena rever o exame, né? Se alguma coisa fugiu muito. Uma coisa, essa paciente, eu acabei não incluindo aí, essa paciente é uma paciente com FA que vinha há muito tempo. Então ela tinha assim 5, 6 Holters prévios sem nenhuma arritmia ventricular, zero arritmia ventricular, só fibrilação atrial. O Holter dela era para controle de frequência e tudo. E de repente ela fez um Holter com um monte de arritmia ventricular, entendeu? Então, e todos com essa mesma morfologia de bloqueio de ramo direito. Então, lembrar O do que, diagnóstico diferencial.
O que me chamou a atenção é porque é que, igual você falou, o traçado de baixo, né, pra gente tá curto, mas me parece ser, apesar de irregular, que os intervalos RS eram largos. Por que que ela fez? Ela chegou aqui nos últimos numa frequência de quase 150. Ela Uhum. aumentou muito a frequência, por isso que eu fiquei realmente a impressão que seria um ataque ventricular. É, Batendo o olho por que que parece os RRs dela uma TV, né? encurtaram tanto nesse período, né? Mas assim, foi uma irregularidade da FA, né? Na FA, quando faz períodos de FA de alta resposta, às vezes acontece isso, né? Às vezes ela acelera ali a FA e depois ela diminui, acelera, né? Tem pacientes que têm FA, que a irregularidade é discreta, tem pacientes que têm FA que é muito irregular, né? Então ele acelera, depois diminui, acelera, diminui. Essa paciente acontecia isso, ela tinha períodos de aceleração, né? E depois diminuía, né? Ah, se não me engano, vocês percebem nesse traçado de baixo que ele acelerou e logo depois ele reduziu? Esse Uhum. traçado aqui, se não me engano, é um traçado durante o sono, e a paciente tem a apneia do sono, né? E aí, na apneia do sono, todo aquele estresse adrenérgico, né, da apneia, e que o paciente superficializa o sono e depois dorme de novo, a gente vê essas alterações de frequência, né, que a frequência acelera, depois diminui, acelera, diminui. Se não me engano, era até o caso aí, entendeu? A gente vê isso em FA e em ritmo sinusal também, né? Se não me engano, era isso. Mas aqui, basicamente, é um traçado de QRS largo, e lembrar do diagnóstico diferencial com aberração de condução. Ele é irregular, né, Rafael? É irregular, Você irregular. mas tem umas taques ventriculares também, igual, não são regularzinhas, né? Não, não. Principalmente, Uhum, assim, se não fosse o caso aí, poderia, mesmo com essa irregularidade, poderia passar como TV, uhum. né? Que ela vai Sim, acelerando, né? A gente sim. fala que às vezes tem TV que tem um período de aquecimento e esfriamento, né? Que às vezes ela acelera e depois ela Uhum, reduz, né? Pode acontecer, né? uhum. Interessante. Joia? Vou seguindo Bom, aqui. Esse caso, Às vezes, às vezes a gente não pode falar, Bruno. escolhe quem. Não, às vezes a gente não gostaria de escolher quem lauda os routers, o paciente de fora, às vezes vem, a gente do serviço fica mais tranquilo, mas às vezes de fora traz um router da É cidade difícil, dele. né? É É, super difícil, então às vezes é assim, é extremamente importante saber atentar para isso, né? São é. dicas que, nossa, E assim, já teve laudo de eu mandar revisar e voltar completamente diferente, assim. é. Mas com E, essa, né? e Holter, eu acho que é o exame que eu mais vejo o erro mesmo, sabe? Porque é um exame que não é simples de laudar, e é um exame que, de modo geral, se paga muito pouco, né? Para quem vai laudar, né? Então, o que acontece é que geralmente são empresas que laudam, paga o mínimo, então é laudo a toque de caixa ali, né? Muito rápido, né? Então, vai sair muito erro, né? Então, é claro que quando a gente está no consultório, a gente consegue indicar, né? O paciente fala, oh, não, faz nessa ou nessa clínica, né? Mas realmente é mais para a gente tentar e lembrar que pode ter um erro do laudo, né? Holter tem muito, se não for alguém que você conhece, não, ó, é o colega que laudou, eu conheço, pode ter muito erro de laudo. E assim, viu uma alteração no Holter, principalmente no laudo e naquela folha de rosto, para eu acreditar naquela alteração, tem que ter nos traçados, entendeu? Se ali na folha de rosto tá assim, pausa de 2,8 segundos. Se o colega não colocou nos exemplos, eu não posso considerar essa pausa. Entra no São Tomé lá, né, que tem que ver para crer, né? Então, assim, eu vou achar que essa pausa foi um artefato, foi uma interferência que esqueceram de tirar, entendeu? Acabou passando batido ali, esqueceram de tirar. Eu preciso ver a pausa para saber que ela existe, entendeu? E quem vai dar o laudo, se tem uma pausa dessa, ele tem que colocar no exemplo, entendeu? Às vezes acontece. Ah, apareceu infra de ST, apareceu uma pausa de 7 segundos. Aí você vê, não está no laudo. Provavelmente essa pausa não existe, realmente. Eu já Então, peguei. entra o São Tomé aí, que a gente tem que ver sempre. Esse caso aqui foi um caso, assim, diferente como ele aconteceu, na verdade. É, eu cheguei lá no hospital universitário, fico ali na sala vermelha, né, com os residentes de clínica. Daí, quando eu cheguei lá, a residente falou assim, doutor, teve, sabe que eu, enfim, né, que eu gosto de arritmia, a gente vê os casos lá, apesar de estar no pronto-socorro da clínica, né, a gente discutiu os casos assim, ela falou, doutor, teve um caso legal ontem, o paciente chegou, o paciente fazendo pré-síncope, estava bem bradicárdico, acho que uma frequência de 36, 37, mais ou menos, e aí foi para UCO, tudo, acho que foi na Santa Marca. Eu falei, poxa, que legal, deixa eu ver o eletro.
O eletro desse paciente, eu tentei achar lá, não encontrei, tá? Eu tenho esse traçado de um Holter que é muito semelhante ao eletro do paciente, tá? É bem semelhante, até a frequência, uma frequência ali de 35, 36. Então, era um paciente de 68 anos, pedreiro, não lembro realmente comorbidades, mas pelo que me lembro, ele não tratava nada, e vinha com uns episódios de pré-5, e fez um eletro que é mais ou menos esses dois canais que vocês estão vendo aí, uma frequência de 35 ou 37, uma bradicardia sinusal. O diagnóstico foi feito inicialmente, uma doença do nó sinusal, com sintomas, né, já que ele estava fazendo pré-síncope, e a conduta foi implante do marca-passo. E ele foi para UCO e ia implantar o marca-passo no... Estava com programação de implantar o marca-passo. Na verdade, ele estava à noite, eu cheguei de manhã, acho que no dia seguinte ele ia implantar o marca-passo, né? E aí eles me mostraram o eletro e a gente foi discutir. Nesse traçado aí vocês conseguem ver a frequência, tudo. São só duas derivações, né? Mas dá para ver que é uma bradicardia. PR largo também, né? E o PR QRS tem um largo, atraso final aí, deve ser um bloqueio de ramo direito ou um perfeito, distúrbio de condução, talvez, né? perfeito. Uhum, exatamente. É, no traçado, eu achei interessante, eu fui procurar nos meus routers se eu tinha algum e achei isso aí, que o eletro dele era todo assim, realmente parece uma brada sinusal com BV de primeiro, né? Só que, eu vou só abrir o terceiro dele aqui. O primeiro canal aqui, ó. O primeiro canal vocês vão ver que é um canal diferente, né? E no eletro do paciente era a mesma coisa, tinha uma derivação só que mostrava uma coisa diferente ali, né? Que é o que vocês estão vendo aí, né? Aqui, isso aqui chama atenção, né? Será que é só um da T dele mesmo, né? Tá batendo, talvez aqui eu tenha um entalhezinho, né? Então não sei se isso aqui é só T, tudo. O que aconteceu nesse paciente, que uma derivação mostrou para mim que eu tinha um bico em cima da onda T desse paciente, né? Esse bico que tinha em cima da onda P desse paciente, dessa onda T do paciente, era uma onda P bloqueada, tá? Então, o paciente tinha um PR largo, um BAV de primeiro mesmo, tá? E aí ele fazia onda P e tinha uma onda P aqui, né? Nesse paciente lá, que infelizmente eu não consegui recuperar o eletro mostrar para vocês, era uma onda T com um biquinho aqui assim, ó. Tinha um biquinho aqui, tá? E o que que é isso? Eu posso pensar em BAV2 para 1 aqui? Se agora eu tô dizendo para vocês que isso aqui é uma onda P, tá? Isso aqui é uma onda P. Posso pensar em BAV2 para 1? Olha o meu intervalo RR aqui, ó. Daqui, me falhou, eu devia ter colocado uma setinha para vocês, né? Daqui até aqui eu tenho intervalo RR. Eu esperaria a minha próxima onda P, aqui assim, né? Certo? Sim. Essa onda P está caindo muito precoce, né? Se é uma P precoce, é uma extrasístole, né? Então, o que eu tenho aqui é uma extrasístole bloqueada, né? Uma extrasístole atrial bloqueada. E o que acontece nesse momento é que eu tenho um bigeminismo atrial bloqueado, né? Por quê? Sinusal, extrasístole, bloqueou. Sinusal, extrasístole, bloqueou. Basicamente, a extrasístole atrial, ela chega muito cedo e ela pega o meu sistema de condução refratário ainda, e ela não consegue ir para frente, né? Aqui, ó, olha só, que interessante. Aqui eu tenho uma extrasístole atrial com aberrância pelo ramo direito, né? Então, ó, sinusal, sinusal, sinusal. Conseguem ver que eu tenho um bico aqui na minha T? Olha a minha T como ela é redondinha, bonitinha, redondinha, e aqui eu tenho um bico, certo? Então aqui eu tenho uma P caindo aqui. Aí ela chegou um pouquinho cedo e pegou meu ramo direito refratário. Então aqui eu tenho uma extrasístole atrial com aberrância de condução pelo ramo direito. Deu para ver isso aqui? Sim. Beleza. Ó, aqui de novo, ó, T redondinha e uma T bicuda aqui, né? O pessoal lá no ambulatório lá, falava assim, onda T não tem bico, então tem uma T bicuda, porque tem uma P aqui em cima, né? E aqui nesse mesmo holter, tem um outro batimento aqui que tem também uma aberrância de condução dentro de uma ataque atrial. Aqui é uma aberrância de condução pelo ramo esquerdo. Consegue ver aqui a morfologia, ó, a morfologia de BRDE, morfologia de BRE, certo? O que acontece quando a gente se atenta para isso no holter? Se uma hora eu vejo uma extracístole com aberrância pelo ramo direito, outra hora eu vejo uma extracístole com aberrância pelo ramo esquerdo, o que é isso? Ela pegou o ramo direito refratário, depois ela pega o ramo esquerdo refratário. Uma hora que ela chega um pouquinho antes, ela pega os dois refratários. Ó, tá vendo que eu fiz uma pequena pausa aqui? Tá vendo que tem um bico na minha onda T? Então aqui eu tenho uma extracístole lateral bloqueada.
Para esse paciente, nesse momento, problema nenhum, fez uma pausinha pequena, provavelmente assintomático, zero problema. Só que se por acaso eu fizer um outro batimento sinusal e uma outra P bloqueada aqui, outro batimento sinusal, outro P bloqueada aqui, eu vou acabar fazendo uma BRAD, né? Por conta dessas extracístoles atriais bloqueadas aí, bigeminadas, né? E foi isso que aconteceu, né? Eu vi preso, eu falei para os meninos, eu falei, olha, não é um eletro fácil, tudo, né? Não espero que os residentes de clínica ali vejam isso, né? Eu falei, ó, tem uma pezinha aqui, né? Isso aqui é bloqueado. Vamos lá na UCO. Daí eu fui lá na UCO, conversei com um colega que estava lá. Daí eu falei, olha, eu acho que não é doença do nosso sinusal, não, né, tal. Aí é um dos poucos casos que, se você faz o antiarrítmico, a frequência do paciente sobe. Por quê? Se eu dou a amiodarona, por exemplo, e eu tiro as extracístoles atriais, ele para de fazer essas pausas e a frequência sobe, né? Então, a primeira coisa que eles fizeram, o que foi? Eles pegaram um paciente e colocaram no teste ergométrico. O paciente às vezes fazia essas bradicardias por conta de pausa, colocou no teste, a frequência dele subiu, porque acabou entrando na frente do foco atrial ali, né, das extracístoles, a frequência dele subiu, ele fez 130, 140 de frequência, né? E aí depois iniciou o antiarrítmico, eles aproveitaram que ele estava monitorizado ali tudo, né? Começaram a meldarona para ele, começou a diminuir as extracístoles atriais, acabou a bradicardia dele, entendeu? Então o problema dele ali era a arritmia supraventricular, era extracístoles, ele tinha um monte de extracístoles supra, né? Ele tinha eletro com extracístole com aberrância de condução. Ele tinha eletro assim, desse jeito, e tinha eletro assim, bloqueada, né? Pegou naquele momento ali de bigeminar, ele fez uma brad, tá? Então, aqui vale a questão de revisar o diagnóstico, né? E às vezes fazer um traçado mais longo, porque se tivessem feito um router dele, também já teria matado, porque no router a gente vê a aberração de condução, vê pausa, consegue ver com mais calma, né? E talvez trocar uma ideia, né? Lá no serviço, lá tem um eletrofisiologista lá, só que não era o dia dele, ele ia passar na semana seguinte, a princípio viram como um brado sinusal e indicar um marca-passo, né? Então, não é um eletro muito simples, mas também era uma derivação só que entregava, era uma derivação só que dava para ver a onda P bloqueada. Beleza? Legal. Já estou me estendendo muito, né? A gente tem mais um. Tá tudo bem aí? Sim. Sim, muito. Isso aí me lembrou, trazendo para a nossa, né, Bruna, fetal, né? Que quando faz bigemismo atrial bloqueado no fetal, a frequência cardíaca cai pela metade, né? Despenca, né? E aí, os obstetras fazem cardiotoco, né? Que vê que a frequência está lá 140, de repente 70. Nossa, tá em sofrimento fetal, cesárea e nasce um prematuro, cara. Aí o risco desse moço aí era ganhar um marca-passo. Duro que os fetos, eles ganham ser prematuro por causa disso. Nossa Senhora. Não é incomum, Exatamente. né, Bruna, aparecer isso daí, né? Não. E é um diagnóstico diferencial também que é difícil, né? Você tem que ver essa questão da variabilidade né, entre as ondas Ver a P's, entre a variabilidade. contração atrial, né? E Contração assim, um atrial. caso que nem esse, poxa, eu vou indicar marca-passo. Então, assim, para o momento ali, ver todas as derivações, Quase. isso aqui. Foi quase, né? Se passar o olho por cima, é brado sinusal, né? Nesse outro caso, o caso foi esse, é lá do HU também. Me chamaram, doutor, vem ver o monitor do paciente do leito 5. E esse era o monitor. Eu acho que não passou. Não passou? Não, Pra mim agora sim. tá passando, sim. Agora passou. Passou? Talvez atrasou Sim. um pouquinho. Acabando. Mas esse era o monitor que chamaram para ver. Acho que tem mais um Que aqui. desespero. Tá com Então, 15/8 lá a pressão, ó, tá bem. tava tudo bem. Uhum. Então, eu não tinha muitos detalhes ainda do paciente, mas chamaram para ver o paciente. Pô, aqui, olha aí meu paciente. Aí a enfermeira na tua cabeça, acho que até o monitorzinho. A enfermeira na cabeça fala, doutor, e aí, o paciente vai parar, o que a gente faz? Cardiovert, faz o quê? E a ideia é deixar os meninos pensarem uns segundos aí o que cada um faria. Puxa o carrinho, pega pá, pega gel.
Com um É uma- pulso faria um eletro de 12 derivações, né? Você sabe que isso é muito legal, né? Em aula, geralmente, de TAC, de TV, né? Uma das coisas que eu falo, que passa muito, é paciente com TAC de QRS largo, né? Vamos falar TV, né? Geralmente rola um desespero, né? Acontece ali um desespero, né? Uhum. Você pega um 770. O que acontece? Puxa o carrinho, faz a mildarona, tudo. E aí, quando você vê, não tem eletro de 12 derivações. Poxa, o paciente estava estável, né? Tava conversando, tudo. Faz eletro de 12 derivações, depois deixa o pessoal da arritmia quebrar a cabeça lá, fazer ciência. Que, poxa, vai ajudar a gente depois a pensar em ablação, ver de onde que vem a TV. E até para dar um diagnóstico diferencial, porque no momento da emergência, a gente não é obrigado a diferenciar, né? Na emergência pode seguir o CLS, né? Mas depois dá para dar, poxa, era um ataque de supracoaberrância, não era? Então, fazer o eletrodose de derivações é fundamental, né? Então, realmente isso é importante, né? No caso aqui, o que eu queria chamar a atenção de vocês, deixa eu ver se dá para ver. Se vocês forem perceber, tem vários momentos que é ponta para baixo, ponta para cima, né? Ó, da taquicardia ventricular, né? Então, assim, não é aquele torsades de livro, né? Que é aquela torção bonitinha, mas ele é uma taquicardia ventricular, é um ataque de QRS largo polimórfica com padrão ponta para cima, ponta para baixo, tá? Então, eu fumei rapidinho ali, mas eu fiquei um tempinho mais olhando ali, dava para ver realmente que era padrão de torsades, né? Ponta para cima, ponta para baixo, né? E o que eu pedi para fazer inicialmente ali, né, antes de tomar outras condutas, tudo, a gente pediu para fazer magnésio, né? Então, fez o magnésio e ficou ali na teoria do banquinho, né? Pega o banquinho e fica ali, né? Não dá para ir tomar um café, né? Então, aí depois do magnésio, passou uns minutinhos, o traçado do paciente já era esse aqui, tá? Infelizmente, desse paciente eu também não tenho o eletro para mostrar para vocês, mas, ó, o falatório aí do vídeo. Mas, talvez assim, olhando aqui, né, dá para ter uma noção que o QT dela tá longo, né? Se vocês forem ver, assim, olhando basicamente, né, a distância de um QRS e outro, né, quando você traça uma linha no meio aqui, assim, mais ou menos, você vê que o QT não termina na primeira metade, né? Mais ou menos aqui o meio, né? Então, eletro de 12 derivações, calcular tudo direitinho, mas era isso que já dava para ver, né? O que eu trouxe esse caso para vocês, para ele primeiro, porque a questão do QT é uma dúvida e um problema, né? E segundo, de novo, para ter calma e não achar que toda taquicardia ventricular, toda ataque de QRS larga é amiodarona. A gente tem que fazer, né? Porque nesse caso, taquicardia ventricular, amiodarona, é um paciente que já vinha fazendo amiodarona e vinha fazendo outras medicações que aumentam o QT, ela estava com o QT largo, né? Estava com o QT aumentado. E estava fazendo episódio de torsades, né? O torsades, ele é uma arritmia autolimitada, né? Ou seja, ou ele vai reverter, igual esse caso, ou ele vai degenerar para uma TVFV, né? Para uma TV monomórfica, enfim, um FV. Então, conseguiu pegar naquele momento de estar aqui, parece ser um torsades, né? Ponta para baixo, ponta para cima. Depois tem que rever o eletro de base, ver se não tem o QT aumentado. Então, só para a gente revisar sobre o QT, lembrar do QT, né? Lembrar que é um problema, né? O QT, fazer a medida correta, acho que pega bastante, né? Vocês já devem ter visto essa parte de QT, mas assim, lembrando, se está difícil de determinar onde que termina o QT, usa o método tangente, não inclui a onda U, que nem mostra aqui, né, na imagem. Derivação, não sei se tem algo que vocês seguem exatamente, mas se pega a literatura, assim, a literatura mostra várias possíveis, né? Geralmente é onde você consegue pegar o QT bem definido e onde ele é maior, né? Tem livro que fala V2, V3, D2, V5, V6, né? Basicamente são as derivações principais. Geralmente a gente usa base, né? E lembrar que em frequências menores que 60 ou maiores que 90, lembrar que tem Rhodes e tem Framingham, outras fórmulas, né? Na fibrilação atrial, FA é um porre, né, da gente medir, porque o que acontece? A gente corrige o QT pelo RR prévio, né? Se na minha FA o RR é muito irregular, eu tenho que calcular mais batimentos para fazer uma média. Então, geralmente a gente calcula o QT de 5 batimentos para ter um QT médio e aí sim corrigir, né? Que pode ser pela Frederica, como dessa literatura que eu peguei. Então, se na FA na prática, a gente acaba realmente de uma forma mais visual ali olhando, mas se realmente tem a suspeita que pode estar longo, tem que ser dessa forma, né? Tem que fazer uma média dos batimentos ali no D2 longo. E se eu tenho um QRS largo, é importante eu descontar o QT desse meu QRS, né? Como que a gente faz isso? Porque o meu QT, ele inclui o meu QRS, né? O maior problema do QT é aquela porção ali do meio da onda T para frente,
que é um período de vulnerabilidade, né, do sistema de condução, né? Se entra um estímulo ali, que chama período vulnerável de Wiggers, é o cónico também, né? Mas se eu entro um estímulo ali, seja um choque, seja uma extrasístole, né, eu posso degenerar uma arritmia ventricular, porque é um período em que o sistema de condução está vulnerável. Então, o problema é a repolarização, mas como o meu QT inclui o meu QRS, se em vez de ter um QRS de 80, 90, eu tenho um QRS de 160, eu preciso corrigir isso também, né? Aí, o que algumas literaturas sugerem é você descontar metade do QRS. Então, um exemplo, eu calculei o meu QT e ele deu 500, só que eu tenho um QRS de 160 milissegundos. Então, eu vou descontar metade, então eu vou descontar 80 milissegundos. Então, o QT que eu vou usar para corrigir, em vez de 500, vai ser 420. Deu para entender? Não é tão frequente assim, mas é uma coisa que pode gerar bastante dúvida, né? Então, se eu tenho um QRS largo, geralmente a gente faz isso. Antes de jogar na fórmula, você tira metade do tamanho do seu QRS para que você possa ter essa correção do intervalo QT. Lembrar de drogas e eletrólitos, né? Sempre, né? Pega um QT longo ali, o paciente fazendo torçados, lembrar de drogas e eletrólitos, e se o paciente fez torçados, lembrar que a droga é magnésio. Tudo bem? QT é um porre, mas tem que lembrar dele. É aí o nosso último caso. Nesse último caso, essa era a expressão da mãe. Esse é um caso pediátrico, pelo menos, para a gente. Isso foi o que a paciente falou para mim. Ela falou, doutor, passei no cardiopediatra, ele passou para o meu filho amiodarona, 100 miligramas. Fiquei preocupada, peguei a bula do remédio, aí eu fiquei mais preocupada ainda, e aí me indicaram aqui passar na consulta com você, e eu quero saber se eu dou o remédio ou não para o meu filho. Esse foi a conversa inicial com essa mãe. Levamos para a consulta dele. Era um menino de 9 anos. Ele falou ali na consulta que ele tinha tontura com alguma frequência, né? Principalmente quando ele corria, brincava, ele tinha tontura. Não tinha dor torácica, não tinha dispneia. E com observação, ele estava investigando com a neuropediatria umas crises convulsivas. A mãe falou que com 2 anos ele fez uma crise febril, estava com uma infecção, fez uma febre, fez uma crise. E aí depois com 5 e com 9 anos, ou seja, com 9 anos recente, né? Pouco tempo, uns 2 meses antes da consulta, ele teve a crise quando ele estava brincando. Estava brincando, correndo. A mãe falou que no meio da brincadeira ali, da corrida, ele começa a se sentir mal, perde a consciência. E aí, durante a perda, ali na perda de consciência, ele faz um movimento tônico e tem liberação de si. E aí demora um pouquinho até recobrar a consciência. A neuropediatra ainda não tinha começado a medicação, né? Tava aguardando, a mãe falou, tá aguardando exame, ela não sabe se ainda vai precisar passar remédio para crise ou não. E aí o que aconteceu foi que numa consulta de rotina, aonde que entrou o cardiopediatra, né? Numa consulta de rotina, a pediatra auscultou um ritmo bem irregular, pediu eletro, eco e Holter, viu os exames e pediu para avaliação da cardiopediatra. O eletro, infelizmente eu não tinha aqui para mostrar para vocês, mas era um eletro normal, ritmo sinusal normal. O eco tinha um aumento, foi descrito o eco, com um aumento da trabeculação do miocárdio sem critério para miocárdio não compactado. Sem nenhuma outra alteração, né? Foi um eco que esse paciente é do interior, ela veio de fora, né, com esse eco. É aquela coisa, né, o exame operador dependente, tudo, fiquei com dúvida, pedi para fazer com uma colega aqui que eu conheço, tudo, e ela falou que era realmente isso, né? Tinha um aumento da trabeculação do miocárdio. Ela falou, não dá para fechar com o miocárdio não compactado, mas realmente é isso. Sem disfunção, sem dilatação, sem mais nada. E o Holter desse paciente era esse aqui. Uma frequência média ali de 79, ele tinha 2% de arritmia ventricular, né? Com ali as extrasístoles isoladas, pareadas e 17 episódios de TVNS. Eu chamo a atenção que um dos episódios ali é um episódio longo, né? 34 batimentos. Né? Então, de 3 a 34 batimentos de taquicardias ventriculares não sustentadas. E aqui a gente tem alguns traçados, né? Aqui, então, eu tenho ventricular, sinusal, ventricular, ou seja, ele começa bigeminando aqui, né? E aí faz aqui uma ventricular, 3 batimentos, então considera como uma TVNS de 3 batimentos, depois bigemina de novo. Tudo bem? Deu para ver? Aqui,
uma TV um pouco mais longa já, né? É uma TV aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 batimentos, né? Uma TV que durou ali 1, 2, 3 segundos, mais ou menos. Aqui às 18h26 da tarde. Aquele anterior foi às 15h03. E aqui a TV mais longa, que talvez vai ficar um pouco ruim para vocês verem, né? Mas a TV mais longa dele, que já durou mais tempo, né? Infelizmente eu tirei o horário aqui, mas durou mais tempo. Então, com esse Holter, né, com bastante arritmia ventricular e essa TV um pouco mais longa, e aí o quadro clínico dele era aquele de tonturas e aquelas crises, o cardiopediatra prescreveu uma amiodarona para ele. E aí? Estou eu aí na consulta com a paciente e a criança. O que vocês gostariam, pensam em fazer? De pedir de exame? Ou perguntar? Às vezes não coloquei todas as informações, né? Mas o quadro, a história dele eu conheço bem. Se quiserem perguntar alguma coisa, às vezes eu posso falar. Esses episódios no Holter eram sintomáticos? Os episódios do Holter, ele fez arritmia durante todo o exame, né? Se não me Esses engano, longos, tinha... assim. não, o longo não tinha referência, mas nesse longo especificamente não tinha referência de sintoma, mas teve uns momentos que ele colocou como tontura que batia com episódios mais curtos, Uhum. né? Talvez seja por isso que ele tenha medicado também, né? Eu diria um ergométrico para ele, Ergométrico. para ver o comportamento com esforço. Uhum. É isso aí. O que me chamou mais atenção, na verdade, eu não dei tanta importância aqui na história, mas me chamou a atenção porque foi o que a mãe me falou logo no começo, foi essa questão das crises, né? Que ela fala que perde consciência, né? A neuro tá vendo, e o exame que eu queria mais ver e pedir para ele, realmente, foi o que hoje eu vou mostrar para vocês, é o teste de esteira, porque ela falou que ele teve 2 crises brincando, né? Correndo, né? Então, assim, e outra coisa que às vezes eu pego no pé dos residentes, dos meninos aqui, né? Evitem de dar o diagnóstico de cara, né? Se a gente não sabe o que é. Inicialmente, ali na história, coloca como perda de consciência. A gente não sabe se é crise mesmo, né? Então, assim, o fato dele ter perdido a consciência, feito um movimento clônico e liberação esfincteriana, eu não consigo afirmar que isso é uma crise epiléptica, né? Uma crise convulsiva, né? Síncope pode causar tudo isso, né? Síncope pode fazer movimento tônico, pode fazer liberação esfincteriana, né? Uma das coisas que eu acabei não colocando aqui também para vocês, né? Mas é uma das coisas que mais faz diagnóstico diferencial de crise para síncope é pós-ictal, né? Porque na síncope você não vai ter pós-ictal. E isso realmente acontecia, né? A mãe falou isso para mim, falou, ó, ele fica tudo duro, às vezes faz xixi na roupa, tudo. Falei, mas depois, quando ele acorda, ele fica confuso, ele sabe onde ele pronto, ele acorda e tá tudo bem, normal, né? Ele acorda e quer voltar a brincar, né? Então isso chamou atenção. E como era durante o E, esforço, e as tonturas dele também durante o esforço, né? Eu falei, não, e ele precisamos fazer tem, um teste de esforço para ele. tem um outro detalhe da história também que às vezes ajuda, porque se é arritmia, o cara faz baixo débito, cai, depois Uhum, hipóxia, ainda tem um hiato para você fazer a crise convulsiva. O epilético ele já cai em crise convulsiva, né? exatamente. Uhum. É, tem uma historinha também dá para ter uma pista, né? Isso, e de novo a história clínica, né, faz diferença, né? Uhum. Então o exame aqui realmente era o teste ergométrico, né? Aqui eu peguei para vocês mais aquele traçado longo do teste, né? Então aqui ele iniciou 1 minuto, 2 minutos e 44, tudo bem. Aqui com 3 minutos e 57, 4 minutos, ele começa a bigeminar, né? Fez um período de bigeminismo, cessou um pouquinho, volta a bigeminar, fazendo algumas exercícios ventriculares, aqui bigeminando de novo, e aqui começa a ficar confuso, né? Então, o 6h39 foi o auge do esforço dele, né? A gente vê que aqui com 6 minutos, 6h24, aqui ele fez uma pareada, né? Que antes era só isolada, né? Aqui eu sei que tá ruim de ver, né? Mas aqui tem provavelmente um batimento de fusão e uma TVNS, ó, uma TVNS mais longa, isolada, pareada, outra TVNS, e aqui que tá confuso, não se preocupem com detalhes, mas dá para ver que ele faz vários episódios de taquicardia ventricular não sustentada, né? Aí, com certeza, o colega que estava lá levou um baita susto e suspendeu o exame, né?
Então, aqui ele já é na recuperação. Então, ó, no pico do esforço, ele faz essas TVNS, né? E aqui, ainda até um período de recuperação, até 1 minuto, 48 segundos, 1 minuto da recuperação, ele ainda faz as taquicardias ventriculares, serosterias ventriculares, e depois limpo, né? Depois não teve mais nada. Né? Com esse exame, pensam em alguma coisa? Primeiro, então, se for tratar, acho que daria para tentar beta-bloqueador, né? Bloqueador. Uhum. Melhor que a mildarona, né? Com É, certeza. sim. Uhum. Relacionado a esforço, né? E os efeitos colaterais. Uhum. Perfeito. Uma outra coisa que Poderia chamou ser atenção. uma coisa. Oi? Sem ter nenhum substrato anatômico para isso, né? Porque aí fica pensando, né? Essa dúvida aí do miocárdio não compactado, aí essa Uhum. dúvida às vezes alguma coisa de coronária, né? Trajeto anômalo de Uhum. coronária também, umas coisas Uhum. meio mais raras, Ah, mas nada anatômico, aí já pensaria no nada anatômico. substrato mesmo, né? Talvez a ritmogênese. O que chama atenção nesse traçado aqui, ó, no traçado do esforço não deu para ver bem, mas olha só que interessante, esse traçado aqui, ó, o traçado do canal 1 aqui do Holter, Ah, ela é ele, bidirecional, né? ela é bidirecional, É exatamente. catecolaminérgica. Isso. Então, você vê que é uma sim, uma não, né? Então, chama atenção. Mas, assim, no teste ergométrico, ele não fez bidirecional. Mas, de qualquer maneira, chama Sim. muita atenção o fato de que o estresse adrenérgico do esforço, ele faz arritmia ventricular, né? Aí, depois desse teste ergométrico aqui, eu pedi um teste genético para ele, que veio uma mutação aí da ranodina, né? Então, aí deu para fechar a TVPC, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, né? Então, na verdade, o que o menino estava tendo não eram crises convulsivas, ele estava tendo pequenas paradas cardíacas, vamos dizer assim, né? Ele estava fazendo taquicardia ventricular e tendo perda de consciência por baixo débito, né? Uhum. A conduta foi beta-bloqueador, né? Geralmente, no caso da TVPC, o que a gente usa mais recomendado é Nadolol, que é muito difícil, tem que importar, ou se não, Propranolol, né? Aí entrei com Propranolol para ele, assim, foi uma coisa totalmente resolutiva, assim. Resolutivo não, né? Porque não é curativo, mas assim, melhorou 100%, acabaram as tonturas, nunca mais teve perda de consciência. Esse é um holter dele já medicado, com a dose máxima que ele tolerou aí do beta-bloqueador. E qual que foi a tua recomendação para atividade física dele agora? Então, difícil, né? Esse paciente é um paciente assim, tem mais detalhes ainda, é um paciente que tem autismo, né? Esse Ixi. miocárdio não compactado, que mas não assim, pode ter mais alguma coisa ainda aí que combinei com a mãe, Pode talvez evoluir. a gente fazer uma ressonância, mas mais para frente, né? Porque agora vai ter que fazer sedado e tudo, então mais para frente a gente vai pensar, já que agora ele tá bem, né? Então, a recomendação que eu fiz, que eu comentei com a mãe, expliquei toda para ela, todos os riscos, tudo, a gente tentar segurar, por exemplo, não estimular ele assim, ele não vai fazer atividade competitiva, nada, né? Mas não estimular ele. E é muito difícil, né, uma criança de 9 anos com autismo você segurar, né? Então, assim, logo que eu dei o diagnóstico, a mãe não deixou a criança para a escola mais, e ela ficou dentro de casa vendo TV, entendeu? Foi um problemão, né? Daí eu conversei com ela de novo, tudo, expliquei, fiz uma carta explicando tudo para o psiquiatra, né? Na verdade, sugeri ela passar com outro psiquiatra, que é um colega conhecido e tudo, porque ela estava tendo dificuldade na escola, né? Ela até trocou ele de escola, porque a escola não estava preparada para receber uma criança ali com autismo e tudo, né? Então você vê, a mãe assustou tanto, eu falei para ela, não, a gente não pode seguir por esse lado também, né? Porque vai ser pior ainda para a criança, né? Então, e até o estresse adrenérgico ali de ansiedade, tudo também é gatilho, né? Então, você não pode restringir a criança e colocar a criança para ficar vendo TV, porque ela não pode brincar, porque ela não pode correr, né? Aí acaba sendo mais bom senso, né? Por exemplo, a criança não vai para uma escolinha de futebol, né? Mas, assim, Uhum. Sim. é, tomar os cuidados dentro do possível, tentar conversar, explicar. Ele com autismo é mais difícil, né? Uma coisa que a gente discutia sempre lá também no ambulatório de arritmia, né? Em criança, lá com o Rogério, é que tem algumas coisas que são importantes, por exemplo, apesar de não fazer um esporte, ele aprender a nadar é importante para a vida dele, como segurança dele, entendeu? Então, de alguma forma, né, ele ir para ter uma natação básica ali para ele aprender com um suporte, com algumas coisas. Se é uma criança que está tendo sintomas ainda, é porque assim, se ele estiver fazendo síncope em uso de beta-bloqueador, a indicação vai ser CDI, porque ele não teve mais
teve mais sintoma, então até então não tem indicação. Mas, dentro do possível, é ter os cuidados, dependendo da família, de como vai o caso, né? A gente até orienta ter ideia, né? Ter desfibrilador, explica para os pais como que faz o manejo inicial ali, né? De mal súbito, né? De PCR, tudo isso aí eu não consegui chegar nesse ponto com a mãe, porque a mãe é muito difícil, assim, do ponto de vista da parte de psicológica mesmo, sabe? E ele ficou super bem agora, assintomático. Mas a hora que tiver tudo calmo do quadro dela ali, eu vou abordar um pouco melhor essas questões, tudo, entendeu? Mas e foi um diagnóstico aí que acabou passando por conta de um diagnóstico de crise convulsiva que não era crise convulsiva, né? E aquela coisa, né? Poxa, eu tenho sintoma com esforço, então vamos fazer o exame de esforço. E com o estresse também, né? O caso que eu tive, até estudava com a minha filha, menininha, tipo 7 anos, com um bullying, né? Que hoje está na moda. Seu cabelo é feio, será que ela ficava tão nervosa que ela tinha crise convulsiva? Ela tratou de epilepsia pelo menos uns 2 anos. Até que no parquinho ela teve uma síncope, foi até a minha filha que chamou o pessoal, porque que viu ela desmaiada lá. Mas ela Uhum. chegou no hospital, sequela neurológica, faleceu depois de um bom tempo por Meu Deus. complicações de sequela neurológica. E num dos holters, aí depois a gente viu que era esse ataque ventricular É, catecolaminérgica é trágico, né? É trágico. bidirecional. Uhum. TVPC é trágico porque realmente Todas têm faz essa PCR. associação genética? Agora, eu não saberia te dizer exatamente a porcentagem Uhum, de testes genéticos positivos, né? Mas são uhum. todos genéticos, né? É a mutação geralmente, ou da renodina ou da calsequestrina. Ah, eu até coloquei aqui, ó. Renodina ou É. calsequestrina, que é basicamente o Uhum. mecanismo de cálcio intracelular, né? Quando você aumenta o estresse adrenérgico ali, você vai modificar o mecanismo do cálcio intracelular e acaba fazendo arritmia ventricular, né? Então, assim, só coloquei rapidamente, então é uma doença que não é comum, graças a Deus, né, rara, pode ser dominante ou recessiva, geralmente dominante da renodina, coração estruturalmente normal, eletronormal, né, o diagnóstico geralmente nessa faixa aí, pode ser um pouco menos, né, um pouco mais, a apresentação inicial, você vê síncope, palpitação e uma boa parte aí de morte abortada mesmo, né? Então, é um quadro meio, digamos assim, quadro trágico e depende muito de índice de suspeição, né. O Rafael, Aqui, comenta um pouco sobre a sua escolha do beta-bloqueador. Você, como eletrofisiologista, tem alguma preferência de beta-bloqueador? nesse caso específico ou de modo Não, geral? em geral, em Em geral. geral, nesse caso, tem literatura falando de nadolol ou propranolol, né? É, de modo geral, o que geralmente eu faço para escolher um beta-bloqueador assim, a maioria dos beta-bloqueadores tem alguma característica assim que diferencia dos outros, né? Então, assim, vou falar mais de modo geral, não só na pediatria, né? Então, por exemplo, os seletivos, né? O metoprolol, o bisoprolol e etenolol, né? De modo geral, o bisoprolol ele é um dos mais seletivos. Todos eles perdem seletividade com o aumento da dose. Então, se eu der 10 miligramas de bisoprolol, ele vai perder seletividade. Mas, assim, se eu tenho um paciente IC e DPOC, ele precisa muito de beta-bloqueador, mas ele tem DPOC, ele está fazendo broncoespasmo, tudo, não vou iniciar, mas, poxa, ele está estável, tudo, eu quero dar um beta seletivo. Eu penso em metoprolol ou bisoprolol. Geralmente, eu dou bisoprolol, uma dose baixinha, e a gente vai aumentando. Eu tenho um paciente que tem propranolol, ele é muito interessante pelos efeitos extracardíacos, passa barreira hematocefálica, então ele é legal para enxaqueca, para tremor essencial, para ansiedade, né? Então não é uma droga que eu uso com frequência porque tem uma meia-vida curta, né? Então eu sempre preferência por, poxa, facilitar a posologia, dar uma vez ao dia, mas o paciente tem uma enxaqueca, tem um tremor, tem ansiedade, alguma coisa assim, às vezes eu acabo usando propranolol, né? Esse é um caso à parte também, né, do propranolol. O nebivolol, ele faz liberação de óxido nítrico. Então, para um paciente, por exemplo, um homem que às vezes disfunção erétil vai ser um grande problema e eu preciso usar o beta-bloqueador, ou o paciente já teve disfunção erétil, é legal, porque por conta dessa questão de óxido nítrico, ele faz muito menos disfunção erétil, sabe? O carvedilol, ele não é seletivo e além de agir em beta, ele age em alfa também. Então, o efeito antipertensivo do carvedilol é maior. Então, por exemplo, tem um paciente com IC, e é uma cardiopatia hipertensiva, provavelmente vou escolher carvedilol.
Mas o que acontece na maioria das vezes é o contrário, né? Meu paciente com IC, fração de ejeção reduzida, eu nem consigo aumentar o beta porque ele já está com a pressão muito baixinha, né? Então, para esse paciente, o carvedilol é ruim, né? Então, eu prefiro dar um mais seletivo, dar um bisoprolol ou um metoprolol, para que eu consiga otimizar, para que a pressão não seja um limitante, entendeu? Então, o carvedilol, ele vai baixar. Às vezes eu tô com meia dose ali do beta e eu não tô conseguindo aumentar a dose por conta da pressão, porque meu paciente já tá com 8/5 de pressão, e se eu desse um outro beta que fosse seletivo, eu conseguiria aumentar a dose. Entendeu? Acho que é basicamente isso, assim. Assim, apesar de não ter estudo, vamos falando de arritmia, estresse ventricular, apesar de não ter estudo, a gente vê que alguns pacientes vão melhor com um beta do que com o outro, né? O pessoal da arritmia gosta muito de metoprolol, né? A gente vê que se usa muito, né? Metoprolol. Eu acho que eu uso bastante metoprolol e gosto muito de bisoprolol, né? Uma vez ao dia, fácil de tomar, dá para você titular bem a dose lá desde 1,25, então eu uso bastante bisoprolol também. E a gente não tem estudo head-to-head, né, não tem estudo cabeça a cabeça para falar que o bisoprolol é melhor que o metoprolol. Então, eu acabo usando isso, assim, sabe? E tem até a questão, às vezes, de entender o paciente, né? Entender a queixa do paciente. Às vezes o paciente chega cheio de palpitação, tomando metoprolol de 50 miligramas, que não está errado, está certo. E aí você entende que o paciente não está satisfeito ali com a medicação, às vezes troca para um outro beta-bloqueador seletivo, e aí você recomeça o tratamento do paciente, entendeu? E aí acaba tem todo o efeito psicológico ali do tratamento também, né? Então, eu creio que é basicamente isso. Eu tento pegar o detalhe ali da droga que vai me ajudar a definir, entendeu? Em criança eu uso bastante metoprolol. Uso bastante, acho que a grande maioria é metoprolol, propranolol, mas de quase todos metoprolol. Joia? Você já Aí, usou biso assim, antes da adolescência, assim, já chegou a usar? Porque não tem nada escrito, né, sobre o nu- bisoprolol nessa faixa é, etária, né? nunca, assim, acho que não me preocuparia em usar, acho que não seria um problema, mas acho que acabou que eu nunca usei, sabe? Acho que Uhum. criança, a maioria, eu realmente uso mais metoprolol em criança, e acaba sendo mais por aquela coisa que você tem experiência, né? Ter costume, E né, a de partir usar, de né? quanto tempo que você costuma usar o metoprolol? De quanto tempo de que idade? É, assim, porque bem pequenininho acaba sendo mais fácil administrar propranolol, essas coisas. Aí depois transiciona, assim. Ou você já começa Não, pequenininho, se precisar. desde pequenininho, desde pequenininho. Aham. Metoprolol, ou às vezes atenolol, ou propranolol, né? Depende muito, mas geralmente pode ser desde pequenininho. Não vejo um problema, não, de ser desde o início, entendeu? Tem os asmáticos, né? Os É, asmáticos aí complicam um tomar pouco. cuidado. Uhum. Uhum. Né? Lembrar que a propafenona ela tem um pouco de efeito beta também, né? Então, se for, não, paciente que tá sibilando muito, tudo, não vou dar beta, mas vou dar propafenona. A propafenona tem ali uns 15, 20% ali de efeito que pode, sim, poxa, o paciente tem uma asma que faz 5 anos que não agudiza, não vai ser o problema. Mas se ele vem fazendo crise, tudo, tem um pouco de efeito também, então cuidado, né? E, assim, explicar, né, efeito colateral, tudo para a mãe, né, que é muito importante. Eu gosto de titular, assim, eu gosto muito de titular dose, sabe? Dificilmente eu entro com uma dose alta logo de cara, né? Porque o que acontece, se você entra com uma dose alta e o paciente tem sintoma, efeito colateral, alguma coisa assim, não que isso seja um problema, teve efeito colateral, você suspende, reinicia depois, mas às vezes você acaba queimando uma droga muito boa, né? Isso a gente com propafenona, por exemplo, né? Se queimar que a droga, que eu falo assim, o paciente não vai querer tomar mais, né? Porque ele teve aquele efeito Uhum. muito ruim e aí ele não vai querer tomar mais. Então eu prefiro, às vezes, entrar com uma dose menor, eu oriento o paciente a fazer controle de frequência cardíaca, né? Vai medindo a frequência, me manda daqui 15 dias as anotações, tudo, eu vejo. O paciente se sente mais seguro e aí eu otimizo a dose, entendeu? Então eu faço isso com alguma frequência. Isso não é uma coisa que realmente dá para fazer no sistema, no serviço público, né? Porque não tem como, né, o paciente ter o contato para te mandar a medida de frequência, mas se for possível, às vezes um retorno mais breve, um pouco, né, para poder otimizar, não começar a medicação lá em cima, é sempre bom, sempre bom, sempre gosto de titular, entendeu? E mais pro lado da segurança, assim mesmo. Aí, gente, assim, só para finalizar, acho que a gente bateu papo, se extrapolou aí, não tem mais Só casos? uma pergunta aqui sobre, acho que o beta-bloqueador, tem uma perguntinha que a Júlia Sim. mandou. Quais seriam os efeitos colaterais? Acredito que de modo geral, não sei se ela quer especificar de algum nas crianças de beta-bloqueador. Acho que De depende qual, né? beta-bloqueador? É,
Assim, o beta-bloqueador, de modo geral, ele é uma droga bem segura, né? Muito, muito segura, né? Então, os efeitos colaterais, eles vão estar relacionados, se por acaso você tiver uma alteração, uma bradicardia, uma hipotensão, alguma coisa assim, né? E, assim, quando tem efeito colateral, o que a gente percebe, às vezes, é aquela coisa de ficar mais, uma molezinha, uma fraqueza, aquele período de adaptação do remédio, sabe? A criança fica mais amuada, né? A gente fala, mas, assim, é muito difícil, né? Iniciando em dose baixa, que nem eu habitualmente faço, nossa, é muito difícil ter efeito colateral com o bloqueador, sabe? Porque dificilmente vai fazer uma bradicardia, que é o que daria mais sintoma, porque a gente começou com uma dose baixinha, mas geralmente é isso. É fraqueza, é um pouquinho de mal-estar, a mãe fala que, não, perdeu o apetite um pouco e depois melhorou, entendeu? Passa ali uns 3, 4 dias e melhora, mas habitualmente, claro que se for na bula pode ter muitos, né, mas de habitual, assim, é difícil. São sintomas mais específicos mesmo. Tem mais, eu vi que tinha alguma coisa aqui no chat, tem mais alguma pergunta? Não, ela só Não, só disse já. mais sobre isso mesmo. Tá. Aí não tem mais caso, na verdade eu só trouxe nesse finalzinho aqui pra gente, que são as variantes da normalidade. São importantes a gente lembrar, porque também eu já peguei situações, digamos assim, que fez diferença no articulogista aí e tudo, que veio um paciente preocupado, uma mãe preocupada, e era uma variante da normalidade, não era uma alteração no eletro, né? Então, só mais para a gente lembrar mesmo, né? Vou voltar aqui. Isso que vocês viram, mais para revisar, né? Persistência do padrão juvenil, onda T negativo em V1 e V2, né? É um eletro normal ali de criança e adolescente, mas um pouco mais à frente, né? É um variante de normalidade. Variações de sexo, né? A mulher pode ter onda T invertida ali, em V1 e V2. Homem jovem vai ter aquela elevação côncava ali do segmento ST, até 3 milímetros em V2 e V3, que faz aquele suprinha, né? Que não é nada demais, é só uma variação ali da normalidade. Variações com a raça, tem descrição de afrodescendente apresentar com maior frequência inversão de onda T de V1 a V3, tá? Principalmente em mulher. E a questão da progressão lenta da onda R, né? Isso provavelmente na cardiopediatria não é um problema, né? Mas no cardio adulto a gente vê muito isso como assim a isquemia, entendeu? Isquemia da parede anterior, progressão lenta da onda R. E aí, se você for pegar a acurácia desse achado de progressão lenta da onda R para uma isquemia de parede anterior é muito pouco, não tem um significado clínico importante, né? Tanto que pode até questão de rotação ali do coração já fazer isso, né? Então, aqui só um exemplo de onda T invertida de V1 a V3 em mulher, né, como variante de normalidade. Progressão lenta da onda R, né, a gente vê aí que a onda R demora para virar R maior que S, né, e aqui é um caso de livro também, né, sem nenhuma conotação patológica, né. E aí, agora, 1 hora antes da aula, eu peguei um eletro do consultório de hoje à tarde, que é algo que vocês estão muito acostumados, mas para lembrar que eu acho interessante, né? É uma criança de 11 anos que eu estou acompanhando com exercício ventricular frequente, arritmia idiopática via de DVD, não tem alteração estrutural, não tem sintoma, estou só acompanhando, acompanhando a parte de Holter, ecocardiograma, sem necessidade de tratamento, né? E aí, o eletro de hoje é esse aqui, tem as estercítulas ali embaixo, né, uma estercícula pegou no D2 longo, mas só para lembrar desse achado, que pode gerar muita confusão, né, o achado de onda T bífida, né, em criança. É uma variante também da normalidade, e é frequente a gente ver, e se é aquela coisa, né, você só precisa saber para não confundir, né, e a confusão, que geralmente se tem a cardiopediatria, não confunde isso, né, mas geralmente pega um cardio adulto que vê um eletro desse e acha que pode ser um 2-1, que pode ser uma estrutura bloqueada, né, então lembrar que esse achado, ele é bem comum, né, aí eu coloquei na internet rapidinho ali para ter uma imagem um pouco melhor, né, tem por exemplo, esse estudo aqui de 2009, que eles pegaram mais ou menos umas 600 crianças e achou em 18% das crianças, sendo que no grupo de 5 anos era 53%, tá vendo? E aqui, ó, e realmente tem alguns elétrons, né, que vocês estão bem acostumados, mas para lembrar, que realmente parece muito uma onda P, né? Olha aqui, né, V2 e V3, né? Parece muito, muito, muito uma onda P, né? Então, é comum. E aí, só para lembrar vocês, aquele caso daquele paciente que tinha indicado marca-passo, tinha uma derivação que tinha um traçado mais ou menos igual a esse aqui, assim, ó, né? Ou seja, isso aqui, no caso daquele paciente, era uma estercília lateral bloqueada, né? Um paciente de 68 anos, todo fazendo bradicardia, né?
Então, nesse caso aqui, não é só uma TB em criança, que é comum, e não confundiremos com BAV2/1, nada disso. Nossa, pode ser bem alta, né? Nossa. Você vê, tem casos que parece muito uma P mesmo, né? Então, só para finalizar, né, lembrar, né, a anamnese é muito importante, principalmente casos de 5, história clínica faz muita diferença. Se suspeita de BAV, o comportamento da P é bem importante a gente entender, né? Pega as P's, vai seguindo ali, vê se tem aumento de PR, vê se o PR bate, se o PR não bate. Na dúvida, pede um holter, pede um traçado longo, né? Cuidado com artefato, interferência, pode confundir muito a nossa vida, né? E a questão do antiarrítmico, primeiro, pensar bem antes de prescrever, e uma coisa também que a gente não comentou, mas não hesitar em suspender, né? A gente não pode ter a inércia ali de tratamento. O paciente chega para mim com amiodarona. Poxa, mas eu não sei o que é, eu não vou suspender. E aí o paciente está 10, 20 anos tomando uma medicação que pode trazer efeito colateral e não tem porquê. Né? Então, assim, inicialmente não suspender, mas faz uma boa avaliação. Não encontrou nada, passa para o paciente. Fala, olha, não consegui entender o porquê que está usando isso, né? Não vejo motivo, vamos suspender e vamos reavaliar depois, tudo, porque pode ter efeito colateral, mas não deixar de pensar nisso e suspender o antiarrítmico. Né? Eu falo que o arritmologista, no adulto, né, pelo menos, a mildarona, principalmente, a gente às vezes mais tira do que põe, né? Então, os pacientes chegam com medicação, a gente às vezes acaba tirando, trocando, não pode ter essa questão de deixar só porque o paciente já vem, né? E lembrar que ver para crer é muito importante. Então, assim, pede traçado do paciente, não aceitem diagnósticos que vêm já de fora, pede, assim, poxa, o que a gente mais faz é, não, foi no pronto-socorro, poxa, não entregou o eletro, vai lá, pede para entregar, ou quando o paciente, a gente vai orientar ele a procurar o pronto-socorro quando tiver uma palpitação, né, traz o eletro, se eles falarem para você que o eletro tem que ficar no prontuário, pede o exame, tira uma foto bem legal, tudo, traz pra gente, ou pede para tirar uma cópia, mas a gente tem que ver a alteração, né? O paciente fala para mim, doutor, fui no pronto-socorro, falaram para mim uma tal de FA, me deram anticoagulante, eu vou falar para ele, ele falou, poxa, mas vai lá, vai atrás, vamos ver, vamos fazer um holter. Enquanto eu não ver o eletro, eu não vou ficar satisfeito, porque eu sei que no pronto-socorro o colega que está lá não é especialista, né? Então se habituem a não aceitar diagnósticos sem a própria avaliação, né, de vocês. É isso, gente. Conversamos muito. Não sei, porque aqui para mim é 1 hora a menos. Para vocês aí já está um pouquinho mais tarde. Aí eu fico à disposição para dúvidas, se quiserem discutir mais alguma coisa.